Boa noite, pessoal. Voltando aqui para dar continuidade às práticas, né? O que acontece? No último vídeo eu comentei com vocês, nos três últimos vídeos, que o modelo que eu havia feito ali no QGIS para processar os dados mapiomas, recortar, tudo mais, acabou não dando certo. Não pela questão de que o processo foi corrompido, alguma coisa assim, mas pela demora no processamento, correto? Então eu descartei aquela abordagem e eu pensei numa outra abordagem que eu comentei também, que é a questão de explodir, né, digamos assim, as feições. Ao invés de trazer todas as unidades de conservação dissolvidas, trazer elas uma unidade de conservação por feição, ou seja, cada unidade de conservação vai ter uma feição dentro da minha tabela, do meu arquivo vetorial, explodir esses dados e daí começar a fazer os processos, perfeito? Então é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora, ou pelo menos começar, né? Então é o seguinte, qual que é a ideia? Eu mostrei para vocês a execução de uma query SQL no último vídeo, também comentei com vocês que eu deixei lá no documento que está lá no Drive, né, caso alguém queira ter interesse, alguém tenha interesse em analisar as queries e tudo mais. Aí gerei esse dado aqui, ó. Eu vou recapitular rapidinho aqui para quem não está fresco na memória ainda, né? Aqui, ó. Então eu tenho esse arquivo vetorial, lembrando que isso aqui está trazendo as unidades de conservação dentro da região sul, ou seja, não dá para ver muito bem aqui os contornos e tal, porque não tem os contornos, né? Mas aqui nessa região que seria mais ou menos o Paraná, aí tem aqui Santa Catarina e tem aqui Rio Grande do Sul, certo? Então são os três estados do sul do Brasil. E esse arquivo vetorial, esses polígonos aqui, representam as unidades de conservação, certo? Então na query que eu mostrei para vocês, que eu executei, eu trouxe uma feição por unidade de conservação, ou seja, cada polígono desse aqui representa uma linha. E cada linha dessa aqui é uma unidade de conservação. Então eu tenho aqui ó, várias reservas, vários parques, independente do nível, se ele é estadual, federal, municipal, eu trouxe todos, podem perceber aqui na esfera ó, que tem de todos os tipos. Mas sempre aquelas unidades de conservação contidas dentro da região sul, ou seja, que estão contidos nos três estados da região sul. Além disso, na query que eu mostrei para vocês, eu calculei essa coluna aqui, ó. Área, underline UC, underline HA, que seria a área das unidades de conservação em hectares. Ou seja, eu calculei a área de cada uma das unidades de conservação, também na minha query SQL lá, utilizando o STArea, em conjunto com o STMakeValid e o STTransform. Eu utilizei o sistema de referência de coordenadas Sirgas 2000 com a projeção Brasil policônica, que é o EPSG 5880, correto? Tudo isso vou dar uma pincelada rápida aqui só para resgatar, mas eu mostrei nos vídeos anteriores, perfeito? Então o que acontece, pessoal? Eu tenho esse meu arquivo aqui, que tem as minhas informações das unidades de conservação aqui que eu baixei lá do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, certo? E, além disso, eu tenho duas colunas novas, né? Que é essa diária, que eu mostrei para vocês como calcular na query. Eu também adicionei essa coluna aqui, ó, IDUCS. Ou seja, essa coluna aqui, pessoal, é o identificador único sem repetição. Ou seja, cada unidade de conservação, cada linha aqui, cada feição, vai ter um número e esse número não se repete. Ou seja, começa em 1 e termina em 202. Dei uma olhadinha aqui, 202. Ou seja, tem 202 feições, 202 unidades de conservação, correto? Qual que é a minha ideia de trabalho agora? Eu vou pegar cada uma dessas linhas, ou seja, cada uma dessas feições aqui, e vou gerar um arquivo vetorial para cada uma delas. Ou seja, eu vou fazer um split. Deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Então lembre-se que eu vou utilizar esse campo aqui de referência, ó, id underline UCS. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai ler esse arquivo vetorial aqui e vai, a partir da coluna id UCS, ele vai ver, aqui está o valor 1, então eu vou gerar um arquivo. Aqui está o valor 2, vou gerar um novo arquivo. Valor 3, um novo arquivo, e assim sucessivamente. Ou seja, no final do processo, ao invés de ter um arquivo vetorial, que é esse aqui, ó, esse arquivo vetorial aqui, que está em GL Package aqui, ele me traz todas as feições. Ao invés de ter um arquivo único, eu vou ter 202 arquivos, correto? Então eu vou criar uma pasta aqui. Lembrando que o foco, pessoal, no final é colocar todos os resultados no meu banco. Então, essas pastas que eu vou criando, tudo mais, são pastas para armazenar os dados durante o processamento, correto? Então eu vou colocar aqui o nome de split, certo?
Eu vou colocar esse nome na pasta porque eu vou utilizar esse algoritmo, o algoritmo split, só para ficar fácil o link. Aqui ela está vazia no momento, correto? Então eu volto no meu QGIS aqui, eu tenho aberto o meu arquivo vetorial aqui com as unidades de conservação, certo? O sistema de referência está em 4326, que é o WGS64. Eu também trouxe isso lá no meu banco, fazendo a conversão com o ST Transform. Novamente, eu mostrei nos vídeos anteriores, quem quiser dar uma recapitulada lá. E agora é o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, botão direito, caixa de ferramentas, certo? Eu vou procurar o algoritmo split. Esse aqui, ó. Esse algoritmo aqui é esse aqui, ó, dividir uma camada vetorial, correto? Executo ele, duplo clique, e ele vai pedir o seguinte, ó, qual a camada de entrada, ou seja, qual arquivo vetorial eu quero fazer um split, dividir ele, e qual o campo de identificação, ou seja, nesse caso é o meu ID UCS. Ou seja, ele vai ler esse arquivo aqui, e vai ler a coluna ID UCS, e para cada valor individual que tenha nessa coluna, ele vai gerar um arquivo, beleza? Pasta de saída, eu vou selecionar aquela pasta split, que eu acabei de criar e mostrei para vocês. Deixa eu localizá-la aqui, série 4, arquivos de processamento, split. Seleciono a pasta aqui, select folder, e eu dou um executar. E aguardo o processo. Notem aqui, pessoal, ó, que ele está explodindo em vários arquivos de package aqui, ó. E deu CS 109, deu CS 110, 120, 130, até 202. Ou seja, para cada um dos valores de IDUCS, que é o nome da coluna, de 1 a 202, ele gerou um arquivo. Finalizou o processo, posso fechar aqui. Agora, se eu for lá na minha pasta, pessoal, ó, antes estava vazia e agora eu tenho 202 arquivos aqui dentro. Ou seja, cada um daquelas feições nesse dado aqui, ó, cada feição contida nesse dado, cada uma dessas linhas, digamos assim, virou um arquivo único, que está dentro dessa pasta. Eu vou carregar um deles aqui só para vocês perceberem. Vou aproximar aqui, ó. Ou seja, aqui nesse arquivo, essa unidade de conservação faz parte do todo, correto? Só que a partir do momento que eu faço o split, ele virou uma geometria única, ó. Ou seja, ele me traz aqui dentro todas as informações da UCS que continha a coluna ID UCS igual a 127. Notem que esse valor aqui, ó, o nome da coluna e o valor foi no nome do arquivo. Ó. Isso aqui essa nomenclatura é automática do algoritmo, beleza? Então ele traz o nome da coluna e qual o valor que tinha na célula quando ele fez o split. Ou seja, eu tenho 202 feições individuais, correto? Que estão aqui dentro agora. Então, qual que é a ideia, pessoal? Nos vídeos anteriores, eu fiz um buffer em cima dessa área aqui, correto? Na ocasião, eu fiz um buffer de 1000 metros e também de 5.000 metros e acabei utilizando 5.000 metros, certo? Para fazer aquele buffer de 5.000 metros, que é para ter uma área um pouco maior do que o mínimo necessário, isso para não ter algum risco de ficar pixel fora, alguma coisa assim, eu utilizei um buffer. Na ocasião eu fiz via banco, então eu utilizei o ST Transform mais o ST Buffer lá, utilizando o EPSG Sirgas 2000, EPSG 5880, que é Sirgas 2000 Brasil policônico, correto? Ou seja, o EPSG 5880 que eu utilizei naquela ocasião me trazia os valores em metros, correto? Meu dado geográfico estava projetado em metros. Então quando eu fazia um buffer de 5.000, ele estava fazendo um buffer de 5.000 metros. Aqui o que acontece, pessoal? Nesse arquivo aqui, eu tenho uma medida em graus aqui, ó. Percebo isso porque o meu sistema de referência de coordenadas dele é o WGS84, coordenada geográfica, ou seja, não está projetado. Se eu for fazer um buffer nesse dado e colocar 5.000, ele não vai ser 5.000 metros, vai ser 5.000 graus. Ou seja, ele vai fazer um buffer gigante em cima do meu arquivo, e não é o que eu quero. Então, o que acontece? Qual é o próximo passo agora aqui? Eu poderia, reprojetar todos esses buffer aqui. Perdão, todos esses arquivos que eu acabei de exportar. Reprojetar, transformar o sistema de referência dele para 5880, que é o Sirgas 2000 Brasil policônico com unidades em metros. Ou eu posso simplesmente fazer um buffer aplicando o valor em graus.
Como eu não quero uma medida exata, não é o caso das nascentes, que eu tratei também em alguns vídeos anteriores, vou retornar futuramente nessa série. Lá eu precisava calcular exatamente 50 metros, que é o segundo Código Florestal, correto? Aqui não, esse buffer que eu quero nesse caso aqui das unidades de conservação, não é para eu utilizar o valor, o resultado em si para fazer alguma análise, calcular a área, nada disso. Eu só quero ter esse buffer, essa sobra, essa margem a mais, para na hora que recortar o raster não correr risco de ficar algum pixel de fora, alguma coisa assim. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar o buffer em graus mesmo. Deixa eu criar uma pasta nova aqui. Só que ao invés de colocar um valor gigante lá de 5.000, eu vou colocar um valor bem pequeno só para ele calcular essa margem aí de erro, digamos assim, essa margem que eu vou trabalhar a mais para não ter o risco de ficar algum pixel fora lá do meu dado map biomas, perfeito? Então aqui que eu vou procurar? Agora eu vou procurar o buffer, correto? Procuro o algoritmo buffer, vou executar ele em lote. E aqui em camada de entrada, pessoal, eu vou carregar essas camadas aqui, ó. Então eu vou navegar até essa pasta aqui, selecionar arquivos. No meu caso ele já está dentro da pasta aqui, ó, split. Vou selecionar todos. E aguardo carregar todos os arquivos aqui dentro, perfeito? Carregou tudo aqui. Se esses dados essas camadas vetoriais aqui, esses geopackages, estivessem projetados, aqui na distância do buffer eu poderia colocar, por exemplo, 5.000. E ele faria um buffer de 5.000 metros, certo? Só que acontece, como ele não está projetado, ele está em graus, em coordenadas geográficas, eu tenho que colocar um valor muito pequeno aqui. Então eu vou colocar 0,03. Eu até conseguiria estimar qual o valor de 0,03 graus em metros, fazer uma estimativa considerando na linha do Equador e tudo mais, mas nesse caso aqui não vem ao caso, porque eu testei já antes algumas medidas aqui, e esse 0,03 para mim atende, correto? Então, pessoal, como minha coordenada, o meu dado aqui está em coordenada geográfica, nesse caso aqui, esse valor de distância, eu não coloco ele pensando em metros. Ele é um valor que eu estou colocando sabendo que o meu dado está num sistema de referência em graus e não em metros, perfeito? Aí eu venho aqui, preencho abaixo para repetir em todos. Segmentos eu vou colocar 15. Vou até colocar um pouquinho a mais aqui. Preencher abaixo aqui, ó, 0,031. Ou seja, eu estou fazendo um buffer de 0,031 graus e não metros, correto? Arredondado, estilo da união arredondado, sem problema, limite, dissolver resultado não. Se eu marcasse dissolver resultado sim, o que ele ia fazer? Todo no caso, se fosse mais de uma feição, nesse caso os dados são uma feição por unidade de conservação, mas se fosse mais de uma feição, ele ia dissolver todas elas em uma única, beleza? Mas nesse caso eu posso deixar não aqui. E bordeada aqui é onde eu vou salvar o meu resultado, correto? Então eu vou salvar lá naquela pasta que eu recém criei. Ele não está permitindo que eu coloque do lado ali. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Aí sim. Então aqui eu coloco aquela pasta. Eu vou localizar ela aqui, que é essa split buffer, correto? Eu vou colocar o nome de buffer para eu saber do que se trata o arquivo. E aqui preencher automático, sim, com os valores de entrada, correto? Aqui, ó. Então ele me traz o arquivo buffer e ele aplica o nome da camada de entrada. E agora eu executo. Eu vou esperar esse processo terminar no vídeo mesmo aqui, já mostro para vocês o resultado, só para vocês perceberem de quanto que foi o buffer, mais ou menos, correto?
E daí a ideia, pessoal, que eu pego agora esse resultado de buffer e eu pegue os dados do mapa biomas, lá o uso e ocupação de solo de 85 a 2018 e recorte utilizando esses arquivos agora do buffer. Então eu vou fazer um recorte individual para cada uma das 202 feições, correto? Nisso, pessoal, baseado em outros processos que eu já fiz em outras ocasiões, eu acho que o tempo de processamento vai ser muito menor, muito reduzido, então eu vou ganhar em processamento. Close aqui, já fechou, ó. O processo foi executado, sem problema. E eu vou abrir agora os resultados só para vocês visualizarem e terem uma ideia do que foi feito. Ou seja, primeiro, eu vou abrir um arquivo aqui, split, que é o resultado que foi feito lá da parte de dividir camada vetorial, correto? Que eu peguei aquela camada com todas as UCs, com todas as unidades de conservação, e dividi elas em várias feições, onde cada feição é uma unidade de conservação, correto? E depois eu fiz esse buffer de 0,031 grau. E eu vou carregar aqui também para vocês terem uma ideia do quanto isso representa. Aqui, ó. Nesse caso, esse foi o buffer nesse arquivo aqui. Só para ter uma ideia de qual foi a distância, pessoal, lembrando que isso aqui é aproximado, porque o meu dado estava em graus, correto? Então eu vou usar a trena aqui e só vou medir aqui, só para dar uma ideia para vocês de quanto que foi mais ou menos em metros. 3.405. Ou seja, considerando o meu dado em coordenada geográfica e aplicando o buffer de 0,031 grau, nesse caso, esse buffer ele é a mesma coisa que eu tivesse aplicado um buffer de mais ou menos 3.000 metros aqui, 3.400 metros, correto? Só para vocês terem uma ideia, que o buffer, mesmo sendo aplicado num dado em grau, ele consegue fazer uma área. Só que isso, o cuidado que vocês têm que ter, pessoal, se vocês precisam de algo bem preciso em metros, aí o certo é você reprojetar o dado, transformar o sistema de referência para algum sistema de referência projetado em metros, e daí sim você fazer o buffer. Nesse meu caso, eu não quero uma área exata para fazer alguma estimativa, nada disso. Eu quero só uma sobra para poder fazer um recorte, beleza? Então, pessoal, esse vídeo eu vou parar por aqui. No próximo, eu já vou retornar trazendo esses arquivos buffer e fazendo o recorte dos dados do mapa biomas, beleza? Lembrando que, como são 34 anos, eu vou ter que fazer o recorte para 34 raster. Então, eu vou ter 34 rastros que vão ser recortados, mais 202 feições, então eu tenho que fazer 202 recortes vezes 34 raster. Então, é um tanto de processo aí até considerável, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal, e continuem ligados aí.